Nessa oportunidade vamos falar um pouco sobre o sistema genital feminino, basicamente aí de ovário, útero, também tubos uterinas e a vulva. Então o sistema genital feminino ele difere do masculino. Primeiro, além dessa produção dos gametas, né, sabemos que o masculino produz o espermatozoide e o feminino produz o óvulo. Temos aí ainda que o feminino ele vai dar suporte a esse embrião que é gerado da fecundação entre os gametas masculinos e femininos. Ainda existe o ciclo menstrual, esse ciclo reprodutivo, que na mulher dura em torno de 28 dias, em que há transformações no aparelho, no sistema genital ali, sobretudo em parede do útero. Vamos destacar como mais importante aqui, mas deixar para a embriologia entrar nesse aspecto. Nós temos aí como um órgão primário do nosso sistema genital feminino, que são os ovários, produtores dos gametas, e aí tem ductos acessórios, cujo ducto acessório principal, obviamente, que são as tubas uterinas. Aí também podemos citar o útero, onde ocorre a sustentação, a manutenção desse embrião, né? Toda a gestação ocorrendo aí dentro desse útero. A vagina, que serve tanto para o canal de parto, como é a recepção do pênis. A vulva, né? Os órgãos genitais externos que participam aí dessa reprodução. Por fim, as mamas, que elas são relacionadas ali no sistema tegmentar. Porém, como elas dão aí suporte alimentar, né? Que é o leite para o recém-nascido, ele pode ser também colocado aí dentro de reprodutor. Nós temos aqui então canal anal, canal vaginal, útero, bexiga urinária, canal da uretra, sínfise púbica aqui, linha branca, aqui o ovário, aqui infundíbulo do ovário, da tuba uterina, as fímbrias do infundíbulo, mas daqui a pouco eu falo sobre elas, tuba uterina aqui. Então, o ovário, ele fica aqui lateralmente ao útero, essa posição. Só que não é uma posição fixa, né? Porque conforme evolui a gestação, ele está na posição. Então aqui ele está um pouco acima. Você já vê ele aqui mais lateralmente, né? Aqui ele já está nessa posição. Aqui, a mais avançada ainda está aqui. Podemos então, para resumir, que são os ovários em amarelo. Resumindo aqui, ele é um par, né, de ovário. Ele está assim lateralmente ao útero. Em média aí, em torno de 3 centímetros, então, comprimento aqui, né? 1,5 centímetro de largura, né? E 1 centímetro de espessura, em torno disso aí. Ele está ali, assim, contra a parede lateral óssea da pelve verdadeira. A parede da pelve está aqui, né? Está paralelo a ela. Um detalhe também é que esses ovários, nós podemos citar que eles são um pouco próximos. Aqui é a bifurcação das ilíacas comuns, que vão aí gerar artéria ilíaca externa e interna. Então, bem próximo à bifurcação aqui que já ocorreu, tá? E essa superfície aqui, pode ver que tem partes enrugadinhas aqui, né? Antes da puberdade, os ovários são parede lisa. Depois eles vão adquirindo cicatrizes, depressões,
que são aí decorrentes, né, são oriundos da liberação mensal de óvulos. Como vocês podem ver aqui no ovário, tem aqui o útero, o uterino. Essa camada aqui é o ligamento largo. Aqui é o ligamento largo. Assim, esse ligamento largo, então ele está forrando o útero, está forrando aqui tubo uterino, o ovário. Ali no ovário, ele vai ligar o ovário à parede adjacente. Então ele vai ter assim, o que a gente chama de ligamento mesovário. Então aqui você tem, observando, né, o ovário amarelo, ele tem aqui um ligamento útero-ovário e também ligamentos aqui mesovário, faz parte, na verdade, do ligamento largo. Ainda nós temos que a irrigação desse ovário, né, dos ovários, ela vem tanto pelas artérias ováricas, né, que elas têm aí, são ramos da artéria aorta abdominal. E tem ainda ramos ováricos de artérias uterinas. Elas são oriundas da artéria ilíaca interna. Quero falar com vocês sobre a tuba uterina, está aqui. Tá? Então, elas têm nome também de ovidutos, certo? É um local de fertilização. Como que acontece? Como que é a anatomia dela, né? Ela vai começar lateralmente, perto do ovário, né? E vai terminar medialmente lá no útero, né? Na parte superior lá do útero. Né? Essa região lateral dela, bem ampla, na verdade, ela é aberta, tá? É chamada de infundíbulo. Aqui. Ela se abre aí na cavidade peritoneal, e, portanto ela não tem uma ligação direta com os ovários. Tá? Ela tem projeções aqui, essas projeções que estão vendo aqui são chamadas de fímbrias ou franjas, somente aqui, como vocês percebem aqui, certo? Ela se dobra sobre o ovário. Aí ainda, caminhando aqui, tem uma parte mais expandida, que é a ampola, que é metade do comprimento da tuba uterina. É o local que costumeiramente ocorre a fertilização. E aí você tem depois o istmo, finalmente. Ainda alguns autores descrevem uma área quando ele atravessa a parede do útero, com a parte intramural das tubas uterinas. Interessante você notar aqui que esses ductos reprodutores femininos não são contínuos lá como são no reprodutor masculino, tá? Então, os túbulos dos testículos são contínuos, né? Diretamente ali, todos os ductos, tá? As tubas uterinas aqui, elas não têm um contato direto com os ovários. Então, o ovócito está aqui, né? Aqui sendo formado. Aqui. Lá quando ocorre a ovulação, na parede, aqui na superfície, né, do ovário, é liberado ali, na cavidade peritoneal da pelve. Né? E até, inclusive, alguns ovócitos são até perdidos aqui, na cavidade peritoneal. E aí a tuba uterina, especialmente fímbrias aqui, realiza movimentos para capturar esses ovócitos que foram liberados. Então o fundíbulo, ele curva para cobrir o ovário. E as fímbrias aí, elas endurecem e fazem como uma varredura na superfície dos ovários. Né? Os cílios delas vibram nas fímbrias, gerando correntes, de maneira que o fluido peritoneal transporta o ovócito até a tuba uterina. Aí começa a jornada até
aqui a ampola, onde ocorre a fertilização, e para o istmo e a parte intramural. Obviamente que nessa jornada você tem ondas peristálticas, né? Aí geradas por onde? Por onde vem essas ondas peristálticas? Né? Vem de lâminas de músculo liso, na parede dessa tuba uterina. E também por batimento de cílios. Aí nós temos um epitélio colunar simples ciliado, tá? Daqui na tuba uterina. Ele também gera esses batimentos. Tá? É bom citar também que na parede interna aqui das tubas uterinas nós temos aí células não ciliadas altas, são células de revestimento. Secretam substâncias que nutrem o ovócito. Isso com certeza vai facilitar a fertilização. Outro detalhe, eu falei para vocês sobre o ligamento largo, né, que abraça aqui o útero, ovários. Aqui também as tubas uterinas, você vê que tem um espaço aqui, né, entre o ovário e a tuba uterina. O espaço lá do ligamento largo que sustenta aí as tubas uterinas, espaço aqui atrás delas também. A gente chama de mesosalpinge, tá? Esse termo mesosalpinge, ele é uma parte do ligamento largo, como eu falei, tá? Assim, mesosalpinge significa meso da trompa, tá? E esse radical salpinx, né, é uma base do termo salpingectomia. O que é salpingectomia? É a remoção cirúrgica de uma tuba uterina. E o outro termo que você pode ouvir, salpingite, é a inflamação dessa tuba uterina. Aí vocês estão vendo aí todo o conjunto, canal vaginal, útero aqui, ovários, tuba uterina, também ligamento largo por aqui, né? Mais largamente em outras quando não há aí a formação do feto, né? Mas eu quero falar sobre uma doença que chama doença inflamatória pélvica, tá? Ela é uma infecção que ela começa vagina e útero, tá? Vai invadindo tubas uterinas, ovários e até peritônio, tá? Isso que é a DIP, doença inflamatória pélvica. E pode ser ter origem de infecção de clamídias, gonorreia, tá? E a partir da vagina, tá? Da infecção da vagina. E é importante, né? Porque pode provocar até a infertilidade. Então, vocês estão vendo aqui uma gravidez normal, né? Aqui dentro do útero, né? Tá? Mas você ainda tem gravidez ectópica. Quando esse embrião ele é implantado em outro lugar que não lá no útero. Então a gravidez ectópica ela é fora do lugar que é o habitual, que é no útero. Ela pode ocorrer lá no órgão intraperitoneal, como fígado e baço, ou fora do útero simplesmente, tá? Lá na tuba uterina aqui, ó. Pode se dar ali. É uma gravidez tubária. Aí, no caso da tuba uterina, ela é incapaz de estabelecer uma placenta, tá? Ou mesmo de acomodar o crescimento, aqui é o tamanho já do feto que você está vendo. Então ela vai se romper, né? A não ser que haja o diagnóstico precoce, né? Para que não se romper isso aí. Porque se ocorrer ruptura, aí o sangramento interno, né, pode inclusive ameaçar a mulher, né, a vida dela. Estou falando aqui agora sobre o útero. Tá? Esse útero aqui está na cavidade pélvica, como você já sabe lá, né? Na pelve menor. E aí numa posição anterior ao reto. O reto aqui está anterior ao reto. E está posterior, digamos assim, posterior superior à bexiga urinária daqui. Tá?
Ele é um órgão oco, tá? E as paredes bem espessas, né? Com as funções que você sabe, que é receber, reter e nutrir o óvulo fertilizado durante a gestação, né? Ele tem um formato aí de um tamanho de uma pera invertida, né? E só que nas mulheres que já tiveram filhos, ele fica um pouco menor, ou seja, quando ele encolhe, né, após o parto, ele não encolhe até o tamanho original, fica um pouquinho maior. Sobre a posição do útero, ele tem várias posições que eu vou abordar mais lá na teoria, tá? Tem retrovertido, que ele é mais comum nas mulheres mais velhas, né? Então, o importante, vamos colocar aqui o que é geral, tá? Então, vamos lá. Essa parte principal chama-se corpo do útero. Essa aqui é a entrada das tubas uterinas, porque a tuba uterina está aqui, ó. Tá? É o fundo. E aqui, mas aqui é a região do istmo, tá? E aqui o colo ali colo do útero, tá? Ele vai ter ali bastante colágeno, né? E esses colos aqui formam um anel fibroso bem rígido, né? Mantém o útero fechado, né? Aí e o feto dentro dele durante a gravidez, né? Bem fechado ali quando tem a gravidez, tá? Essa luz aqui, como vocês veem nessa figura aqui, é bem fechadinha a luz do útero, bem estreita, tá? Obviamente que exceto na gravidez, tá? Essa tá nessa, a gente chama de cavidade do útero, tá aqui, né? Cavidade do útero. E o canal do colo já tá aqui, né? O canal do colo ali vai se comunicar com a vagina, o canal vaginal pelo ósteo externo que tá aqui, tá? Esse revestimento mucoso que eu falei lá que tem no canal do colo, ele tem glândulas cervicais ali, que secreta o quê? Secreta muco, preenche o canal, cobre esse ósteo externo que está aqui, ó. E aí, o que pode presume-se, né, que essa proteção para evitar a disseminação de bactérias da vagina para o útero, né? Existe um bloqueio desse músculo cervical e também vai impedir aí a entrada do espermatozoide fora do ciclo, né? Aí é quando ela não está propensa à gestação, tá? Daí quando a propensa à gestação, a gravidez, esse fluido que está aqui no colo do útero, ele fica assim, menos viscoso e ele vai permitir a passagem do espermatozoide para chegar até a tuba uterina. Então, como você vê aqui, só superfícies moles, né? E a gente se pergunta como um órgão desse aqui, com esse peso, né, aparentemente, eu falei parede espessa, né, como que ele é sustentado, tá? Então nós temos aí ligamentos, tá? E também tem mesoperitônio também, que vai ajudar esse útero a se manter em posição. A gente chama assim que esse útero ele é sustentado por mesométrio, tá? Que são expansões do ligamento largo, né, que alcançam até o útero, tá? Que vão ligar ele às paredes laterais, paredes pélvicas laterais. Bom, e ainda você tem ligamentos transversos, né, do colo. Ali embaixo tem ligamentos transversos, né? Ele segue horizontalmente, a partir do colo do útero, segue horizontalmente ali. E de onde saem esses ligamentos? São espessamentos aí da fáscia da pelve, que eu falei desses ligamentos transversos do colo ali. Ele também vai fixar a parede corporal anterior, como? Por isso aqui, ó, esses ligamentos redondos do útero, direito e esquerdo. Ele vai começar lá na face
superior lateral do útero, ele vai descer, acompanha o ligamento inguinal, né? Acompanha o ligamento inguinal e vai até os lábios maiores, lá da vulva. Percorre essa área. Bom, então, além desses ligamentos, que eu falei, ligamentos transversos, aqui no redondo do útero, projeções do ligamento largo, você tem musculatura da pelve, tá? Musculatura que a gente chama de assoalho da pelve, ou diafragma da pelve. Eles que vão sustentar também, tá? Se esses músculos de assoalho de pelve, eles se rasgarem durante o parto, aí o útero fica sem sustentação, ele pode inclusive descer, ele pode usar a palavra afundar, tá? Inclusive ele se projetar para o exterior da vagina. É um prolapso do útero que nós chamamos isso daqui. Como vocês podem ver aqui, o útero, né? Bexiga, ovário, tubo uterina, elas têm ondulações e os revestimentos de peritônio vão acompanhando essas ondulações e formando escavações, olha isso aqui, entre útero e bexiga, ou entre útero e reto. Então, essa escavação aqui é vésico-uterina, tá? Essa escavação entre útero e bexiga. E essa escavação entre reto e útero, escavação reto-uterina. Essa escavação reto-uterina, ela tem uma importância clínica maior, tá? Por quê? Ela é a parte mais inferior da cavidade peritoneal. Pode ter acúmulos de pus de infecções intraperitoneais aqui, sangue de ferimentos internos, podem se acumular nesse ponto. Sobre as camadas do útero, então nós temos essa aqui, são 3 camadas aqui bem definidas, né? Essa primeira nós chamamos de perimétrio, em volta do útero. Ela é uma serose externa, tá? É peritoneal. E aí você tem o miométrio, tá? É o músculo do útero. É uma camada intermediária que é volumosa, como vocês podem ver aí. Eles têm feixes entrelaçados do músculo liso. Eles vão se contrair para expelir o bebê durante o parto. Por isso a vantagem de ser entrelaçado. E por fim, nós temos o endométrio dentro do útero, tá? É revestimento mucoso da cavidade uterina. Tem um epitélio colunar simples aqui e células secretoras também ciliadas, sustentadas por quê? Lâmina própria, sempre vai ter uma lâmina própria, né? De tecido conjuntivo. Se ocorrer fertilização, o embrião abriga-se no endométrio e ali ele permanece até o nascimento do endométrio. A gente chama de nidação. Sobre o endométrio, você pode ver perimétrio, miométrio, endométrio, ele já está bem desenvolvido, aqui já é até placenta. Vamos pensar aqui nesse lado, né? Bom, ele possui 2 camadas principais. Tem uma camada que a gente chama de funcional e a outra basal. A funcional, quando ocorre, né, a fixação do feto, né, essa parede que já está preparada para isso, né, que tem a camada funcional, ela é espessa, tá? E ela é interna, e ela assim, e sofre ciclos, tá? Então, assim, em resposta à menstruação, ela sofre descamação e é liberada, e uma nova é formada no novo ciclo, tá? Então você tem uma camada funcional que pode ser liberada se não houver a fixação do embrião aqui, e a basal, que sempre vai existir, que é bem fina, mais íntima, que ela não é descamada, tá? Ela que vai ser responsável pela formação da camada funcional. Então você tem esse endométrio, ele vai ter glândulas uterinas também. Sobre o suprimento, como vocês veem, tem vasos aqui, artérias e veias aqui, né? Já no miométrio. Essas artérias uterinas, tá? Lembra que eu falei para vocês lá
oriundas lá da artéria ilíaca da pelve, né? Ela desce pelo lado aqui do corpo do útero, tá? E vão emitir ramos na parede uterina. E quando eles se dividem, chega aqui as arqueadas ali no miométrio. As radiais, elas vão chegar lá no endométrio, tá? E chegando lá, eles vão emitir ramos para artérias retas, que chega até a basal. E aí, artérias espirais até a camada funcional. Então, vamos revisar lá. Artérias uterinas, que chegam aqui lateralmente, ramos lá da artéria ilíaca interna, desce, tá? E aí vão emitir ramos para a parede uterina. Quando a artéria arqueada, chegou lá no miométrio. Tá? Artérias radiais chegou no endométrio. Tá? E aí você tem artérias retas para basais e artérias espirais para a camada funcional. E é logicamente que as artérias espirais que chegam na camada funcional vão sofrer degeneração em cada ciclo menstrual. Eu falei muito sobre o endométrio aqui, nessa parede aqui, mais íntima ao feto. Né? E aí a gente lembra de uma palavra que chama endometriose. Tá? Elas são fragmentos desse tecido endometrial que pode estar encontrado onde? Na tuba uterina, tá? Ali na tuba uterina, no ovário, no peritônio da cavidade pélvica. E aí, assim, por que esse endométrio vai parar ali em peritônio, em tuba uterina e até em ovário, né? Tem uma explicação assim, mais aceita hoje, é que tem um refluxo do fluido menstrual que vai se espalhar lá do útero para as tubas uterinas. E como essas tubas uterinas se abrem no peritônio, tá? As células endometriais podem estar se espalhando por aqui também, fora, tá? Ovário e peritônio ali. Então, nesse caso que eu falei de endometriose, essa dor aí associada à menstruação é extrema, tá? É uma dor maior, porque esses fragmentos de endométrio que saíram daqui respondem aos hormônios ovarianos circulantes ali, criando o quê? Um tecido endometrial, inclusive sangrando. Tá? O sangue ele vai se acumular onde? Na cavidade pélvica, forma cisto e exerce inclusive pressão ali. Tá? Então ele pode acometer até 10% das mulheres na idade reprodutiva, tá? E pode ocasionar inclusive infertilidade feminina. Tá? Aí quando esse tecido do endométrio ele aí cobre ovários ou mesmo bloqueia as tubas uterinas. Aí você pode pensar em tratamento, medicamentos que vão interromper a secreção do estrógeno e suprimir a menstruação, ou até laser para vaporizar essas placas de endométrio ectópico. Lembrando que essa palavra ectópico está fora do lugar. O endométrio é localizado aqui. Quando está localizado fora daqui, é um endométrio ectópico. Então aqui você vê o ovário amarelo, o útero aqui, gestação, canal vaginal, tubas uterinas. Tem duas palavras que a gente, dois binômios que nós conhecemos, que é o ciclo ovariano. Tá? São o que? São essas alterações estruturais nos folículos ovarianos, durante o que? O ciclo ovariano. O que seria isso? Você tem alterações, inclusive no endométrio. Tá? O que acontece? Formação do folículo primário, secundário, esse folículo ovariano fica maduro, a ovulação, formação do corpo lúteo e até a degeneração desse corpo lúteo, né? O ciclo ovariano. E tem também esse ciclo uterino, tá? Que ele tem o quê? 3 fases. Ele tem uma menstruação menstrual, que é a liberação daquela camada funcional lá do endométrio. Tem a fase proliferativa, que ele reconstrui a reconstrução dessa camada funcional do endométrio, a partir daquela camada basal. E a fase secretória,
que ele começa o quê? Logo, imediatamente após a ovulação, começa a fase secretória. Tem um aumento do suprimento sanguíneo e da secreção glandular aqui no endométrio, né? E vai preparando esse endométrio para receber o embrião. Então, tanto essa fase menstrual, como eu falei, como a proliferativa, ocorre antes da ovulação, tá? E aí, juntas que elas vão se chamar fase folicular do ciclo ovariano. Então, você tem aí a fase secretória, ela corresponde aí cerca de em tempo aí, corresponde à fase lútea lá do ciclo ovariano. Aqui você tem no colo do canal do útero aqui, colo, abertura, o ósseo externo, você tem o que a gente chama de fornix. Ele fica lateralmente, essa parte, ele fica anterior, e posteriormente, posterior e inferior, esse outro fornix aqui. Lembra que eu falei sobre aquela escavação reto-uterina? Pode-se conseguir o acesso por aqui, por esse fornix. Ainda nós temos aqui o canal vaginal, tá? Então, esse canal vaginal, ele é um tubo aí de paredes finas, tá? Ele está localizado onde? Ele está inferior ao útero. O útero está aqui, ele está localizado aí, tá? Inferior a ele. Ele também pode ser chamado de considerado, ele é o canal do parto, tá? E recebe com o pênis aí, né, o sêmen durante o intercurso sexual. Ele tem como que é essa parede da vagina aqui, ou do canal vaginal. Ele tem uma adventícia externa, tecido conjuntivo frouxo aqui. Ele também tem aí uma muscular, um músculo liso, e uma mucosa internamente. Então, adventícia, muscular e mucosa mais internamente. Tem pregas transversais aqui, como vocês veem. Elas estimulam o pênis durante o intercurso e achatam-se à medida que a vagina se expande durante o parto. A mucosa consiste em uma lâmina própria, contém o que? Fibras elásticas. Vai ajudar a vagina a retomar a sua forma normal após se expandir. Você tem um epitélio escamoso estratificado, que ele suporta aí o atrito, tá? Durante ali o intercurso. Ele também resiste à infecção bacteriana. Outra coisa interessante aqui nesse canal vaginal aqui é que o glicogênio das células epiteliais, que é liberado na luz desse canal, ele é fermentado por bactérias residentes, que são bactérias benéficas. Temos bactérias benéficas aqui, tá? Ele é transformado aqui em ácido lático, e aí a acidez resultante desestimula o crescimento das bactérias nocivas. Olha que interessante. Então é uma interação do canal vaginal com bactérias benéficas, tá? A mulher fornece o glicogênio, ele fermenta em ácido lático, fica um ambiente ácido que as bactérias nocivas não conseguem proliferar. Bom, tem a desvantagem que é nocivo ao espermatozoide. A gente já falou sobre isso lá, sobre a secreção da próstata, que anula temporariamente essa acidez aqui provocada pelo ácido lático, que foi metabolizado por bactérias benéficas ali, tá? Bom, aí próximo a essa abertura externa aqui da vagina, temos o ósseo da vagina, né? Você tem ali uma mucosa, tá? Vamos dizer assim que ela forma um diafragma incompleto aqui, né? Um diafragma, a gente chama de ímen. Esse ímen, ele é vascularizado aqui, né? Tem vascularização. Ele pode sangrar durante o primeiro intercurso sexual. Mas aqui ele é bastante variável, a gente vai ver na teoria isso daí, né? E ele pode ser
rompido mesmo com atividade física, mesmo sem intercurso sexual, né? E algumas vezes até de maneira oposta, ele ser tão rígido que precisa até de cirurgia para que haja aí a ocorrência do intercurso sexual. Mas vemos na teoria mais detalhes. Esse é o encerramento do sistema genital feminino. Nós vamos fazer alguns complementos na aula teórica.